Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, para nós lermos a partir do verso 1, o texto aqui para a nossa meditação, para a nossa instrução. Marcos, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Amém. Graças a Deus por sua palavra. Hoje, queridos irmãos, nós vamos estudar as parábolas de Jesus. Vamos fazer aqui um resumo do que nós podemos entender e o que é importante nós percebermos no estudo das parábolas de Jesus. Quando nós olhamos para o texto que lemos aqui, no Evangelho de Marcos, Jesus, diz o evangelista, ensinava muitas coisas por parábolas. Alguns entendiam, outros não entendiam muito bem. As parábolas, então, têm a sua maneira de interpretar, mas foi o método escolhido por Jesus para trazer o seu ensino, e nós fazemos muitíssimo bem se pararmos para entender e principalmente para trazer ao nosso coração a mensagem das parábolas de Jesus. Nós podemos perceber inicialmente, queridos, como as parábolas são importantes. Porque, em primeiro lugar, elas constituem uma fala que é própria de Jesus. Ou seja, não há em nenhum outro lugar no Novo Testamento, nem na Bíblia, algo semelhante às parábolas de Jesus, no volume, na profundidade, na forma como ele utiliza. O Antigo Testamento tem algumas parábolas, mas muito poucas. Jesus usou muitas parábolas. Alguns veem 27, outros veem 40, outros chegam a ver 70 parábolas. Nós vamos ver que, na realidade, as narrativas não são a única forma de Jesus usar o método parabólico, o método de comparação. Por isso, esse número tão distante de um estudioso para outro. Mas o que é certo, e todos concordam, é que as parábolas revelam realmente o que Jesus diz. Alguém diz que a igreja pode ter acrescentado, que os evangelistas podem ter feito compilações no texto dos evangelhos. Mas o texto das parábolas, alguns discordam quanto à interpretação dada por Jesus delas. Mas o texto mesmo das parábolas, todos concordam que são fala exclusiva de Jesus. E cerca de 35% do ensino de Jesus estão nesse formato de parábolas.
usando figuras, comparações, uma linguagem figurada para fazer entender os mistérios do reino dos céus. Então, cerca de 1/3 do ensino de Jesus foi por meio de parábolas, o que mostra realmente a sua preferência por este método. Também nós vamos ver o que é o principal tema das parábolas, que é o reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus. Mistério não porque é algo que não era para ser entendido. Pelo contrário, Jesus estava falando de mistério como algo que não era conhecido no Antigo Testamento, mas agora seria conhecido por meio do seu Evangelho e das suas parábolas. No Antigo Testamento, o reino era algo que, na visão de Daniel, por exemplo, se tornava um monte que, depois de esmagar todos os outros impérios, enchia toda a terra e dominava sobre ele. Mas nas parábolas de Jesus, o reino vem de uma forma diferente, de uma forma que o Antigo Testamento não conhecia, a ponto de João Batista ficar intrigado e perguntar-se: é o Senhor mesmo ou estamos esperando o outro? Porque eu disse que o machado já estava na raiz da árvore, mas até agora a árvore nenhuma caiu. O reino vem de uma forma diferente e é através das parábolas, principalmente, que Jesus vai mostrar como vem o reino de Deus, como ele é, quais as características dele e o que se exige daqueles que passam a fazer parte desse reino, da forma como eles devem se conduzir. Tanto que muitas das parábolas vão começar dizendo: porque o reino de Deus é semelhante a alguma coisa que a parábola vai revelar. Então Jesus vai falar abundantemente sobre o reino de Deus. Uma característica muito interessante é que todas as parábolas de Jesus, elas estão agrupadas nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Não há parábolas em João, não há parábolas nas epístolas paulinas, não há parábolas em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Elas estão apenas ali naqueles 3 evangelhos, o que é uma característica muito interessante, que os 3 apenas registraram todas essas parábolas, esse ensino de Jesus. E o que é fundamental nós entendermos é que as parábolas não são apenas histórias, são uma forma de Jesus trazer ao ouvinte a sua mensagem e cobrar dele uma atitude, uma resposta. Muitas parábolas como esta que lemos aqui do semeador termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Noutra, Jesus pergunta: que vos parece? Outra ele pergunta: qual de vós? O que mostra que a parábola requer daquele que ouve uma atitude, uma postura. Eu preciso decidir o que eu vou fazer com este ensino, ou como eu devo reagir a ele, e isso é muito importante para nós entendermos nas parábolas. Então, as parábolas de Jesus, elas são muito importantes porque são exclusividade dele. As parábolas diferem das fábulas. O que é uma fábula? Uma fábula é uma história onde os animais conversam, onde as árvores falam. Jesus nunca fez uma figueira falar. Jesus nunca contou uma fábula. Tudo que Jesus contou eram histórias que poderiam acontecer realmente. Histórias que não continham nada de fora da realidade. Às vezes até algumas trazem alguns exageros, dívidas muito altas, difíceis demais de pagar, mas todas elas contêm elementos da realidade e do dia a dia das pessoas. Também as parábolas diferem dos contos. Os contos são histórias longas, as parábolas são histórias curtas. Algumas delas podem ser contadas em 2 ou 3 versículos. Por que eram curtas? Porque Jesus usava as parábolas como forma de captar a atenção, ou como forma de argumentar com as pessoas, de forma que, por ser curta, ele inseria ela num diálogo, como lá na casa do fariseu, que a mulher pecadora chega nos seus pés. Ele conta a parábola dos 2 devedores e retorna para o diálogo que tem com o anfitrião. As parábolas, então, são curtas. Elas diferem das parábolas rabínicas. Os rabis contaram parábolas, mas a maioria delas são do 2º século depois de Cristo. E também eles contavam para iluminar ou para ilustrar a palavra.
eles ensinavam. Jesus contava parábolas para trazer algo novo, não para explicar algo antigo, mas para revelar algo que era próprio da sua doutrina, próprio do seu ensino. E também as parábolas diferem das metáforas de João. João fala sobre eu sou a porta, eu sou a ovelha, eu sou o bom pastor. É uma metáfora, mas não é uma parábola. Paulo vai usar metáforas como o cristão, como um atleta, como um soldado. Vai usar figuras assim, mas não vai contar parábolas. Parábolas são exclusividade do ensino de Jesus. Por isso, muito importante nós estudarmos as parábolas. O ensino de Jesus, o ensino parabólico, o ensino por meio de comparação, pode ser abrangente demais quando nós vemos todos os tipos de parábolas ou de elementos parabólicos que Jesus utilizou. Além das narrativas, Jesus citou os ditos parabólicos, os provérbios. Às vezes ele não contava uma parábola, mas ele trazia uma frase que usava um elemento figurado, um elemento de comparação e que ensinava a verdade sobre o reino de Deus. Por exemplo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Quando alguém questionou porque ele estava junto dos pecadores, ele disse: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Pronto, estava explicado por que ele estava ali. Alguém questionou sobre a sua volta, os sinais dela, e ele disse: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, para que a vinda dele aconteça, tem que os sinais se cumprirem. Alguém pode dizer: o Cristo está ali. Sim, mas cadê os sinais? Porque se tem um cadáver, tem que ter abutres. Então Jesus ensinava por meio desses ditos parabólicos, desses provérbios. Também Jesus ensinava através das ações parabólicas, que eram dramatizações. E simplesmente, em vez de parar e ensinar, Jesus agia. Ele dramatizava um ensino. Como, por exemplo, em lavar os pés dos discípulos. Eles estavam discutindo, segundo Lucas, na ceia, quem era o maior. Jesus levantou-se, tirou a capa, colocou a toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando terminou, recompôs-se, sentou-se ou assentou-se de novo à mesa e perguntou: vocês entenderam? Então façam a mesma coisa. Pronto. Ele poderia ter feito todo um sermão sobre a importância da humildade, a necessidade dos discípulos servirem uns aos outros, mas ele já tinha ensinado isso tantas vezes e parece que eles não estavam conseguindo captar. Então ele foi lá e fez na prática. Ele dramatizou o seu ensino. Também nós vamos ver a criança e o maior no reino, né? Veja que esse tema da humildade e do orgulho é algo tão recorrente no ensino de Jesus, porque é algo muito importante para nós. Estavam discutindo quem era o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem não se fizer como esta criança não pode entrar no reino de Deus. E muitas outras ações parabólicas: amaldiçoar a figueira, purificar o templo. Em vez de Jesus fazer um discurso, ele vai lá e faz uma dramatização, uma encenação, uma atuação que vai mostrar o seu ensino. E também, obviamente, nós temos as narrativas parabólicas. Então, quando nós falamos do ensino parabólico de Jesus, precisamos incluir tudo isso: os seus provérbios, as dramatizações e as suas parábolas narradas. Mas hoje o foco é exatamente as narrativas, as parábolas narradas que Jesus ensinou por meio delas. O que é uma parábola? De uma forma mais simples, mais abrangente também, nós podemos dizer que a parábola é uma narrativa curta que usa elementos da vida cotidiana numa linguagem figurada para revelar uma verdade espiritual por meio da comparação. Então a parábola é uma narrativa, é uma história. E a história é importante demais porque ela chama a atenção. Se Jesus começasse a dar sermão e chamar a atenção do povo, talvez alguém já fosse embora. Mas ele começava a contar uma história e as pessoas paravam porque queriam ver
final da história. E aí, ainda por cima, a história era curta, o que facilitava, então, o uso dela no meio de discursos, no meio de diálogos. A narrativa, ela usa elementos da vida cotidiana. Jesus nunca ensinou sobre neve, Jesus nunca ensinou sobre elementos que as pessoas daquela região não conhecessem. Jesus nunca utilizou um elemento fora do dia a dia deles. Ele falava para pescadores e agricultores sobre o semeador, sobre o pescador, a rede. Ele falava sobre homens e mulheres que eles estavam acostumados a ver. Além disso, ele usava essa linguagem figurada. Ele estava falando aparentemente de uma coisa simples, do dia a dia. Quando a pessoa ia perceber, já via que ele já tinha incluído o ouvinte numa situação que ele não tinha mais como fugir e tinha que revelar a sua vida espiritual ou tomar uma atitude. E por meio desta comparação, onde Jesus revela o desconhecido usando o que é conhecido. Eles conheciam a história ou como alguém semeava. Agora, usando esse processo de semeadura, ele vai revelar sobre como o reino de Deus deve ser recebido, como o reino de Deus vai coexistir com o mal neste mundo e várias outras importantes verdades espirituais que Jesus traz através de coisas conhecidas para revelar novas verdades que eles não conheciam. E qual é o grande propósito ou os grandes propósitos das parábolas de Jesus? O texto que nós lemos aqui, que é um texto muito significativo para esta discussão, Jesus contava parábolas. Os discípulos perguntaram: por que o Senhor conta parábolas? Porque fala por meio de parábolas. Jesus disse: para que eles ouçam, mas não entendam, e não sejam salvos. Mas então, por que é que Jesus usava esse método? Em primeiro lugar, nós vamos ver. As parábolas foram usadas para ensinar sobre o reino de Deus. Esse é o grande propósito das parábolas. Porém, quando alguém não aceitava, não recebia, quando alguém rejeitava Jesus ou o seu ensino, a parábola servia para confrontá-lo, para que ele pudesse tomar uma atitude. E quando esta atitude era negativa, então a parábola servia somente para revelar o juízo de Deus sobre aquele que rejeitava Jesus. Ou talvez alguns pensam, Marcos poderia querer dizer apenas o seguinte: quem não quer ser meu discípulo só vai ouvir a história. A explicação será só para aquele que realmente se interessar e quiser me seguir. Aí eu revelarei o mistério dos céus de maneira completa. O que é fato é que as parábolas elas servem como uma espécie de divisor de águas. Você ouve a história e você precisa responder a ela. Se você realmente responde favoravelmente e aí quer ouvir Jesus, receber o seu ensino e segui-lo, aí você vai receber o restante da instrução para o reino de Deus. Mas se alguém rejeita Jesus, então as parábolas vão ficar como um ensino enigmático, que em vez de produzir resultado ou fruto, vai apenas produzir juízo de Deus. Por isso Jesus disse, eles recebem as parábolas para que ouçam e não entendam. Ele está citando o profeta Isaías no capítulo 6. Mas vamos lembrar que lá em Isaías capítulo 5, Isaías contou uma parábola. E a parábola falava exatamente como o povo rejeitou a Deus. Aqui também nós vamos ver que já nos versículos anteriores, tanto no capítulo 13 de Mateus como no capítulo 4 de Marcos, já havia uma rejeição a Jesus. Muitos já não estavam querendo ouvi-lo. Então aqueles que não queriam ouvi-lo, mas rejeitavam, eles também não receberiam a instrução que ele lhes traria a salvação, o perdão dos pecados. Por isso a parábola vai servir mais para julgar e confrontar do que para ensinar aquele que rejeita o ensino de Jesus. Nós percebemos que as parábolas elas podem ser classificadas, isso varia muito de um autor para outro, em alguns tipos. As similitudes ou as símiles
são aquelas que usam as coisas do dia a dia. O semeador saiu a semear. Enquanto Jesus estava contando isso, talvez já tivesse alguém ali no campo próximo fazendo exatamente isso. Quando Jesus falava de coisas do dia a dia, alguém estava pescando, lançando a rede, isso é uma similitude. Mas também tinha as histórias de exemplos. Quando Jesus falava sobre uma atuação de alguém, uma história contada, que eles deveriam copiar o seu ensino. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é um exemplo, é um ensino a ser copiado. E também as parábolas em si, que são histórias criadas às vezes para confrontar. Jesus contou a parábola dos vinhateiros maus. Jesus contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Uma história que poderia não acontecer, nem era normal. Por exemplo, um pai que tinha 2 filhos e um pediu a herança. É uma história criada ali para exemplificar algo do reino de Deus. Às vezes as parábolas eram duplamente indiretas. Por exemplo, Jesus estava falando de um pastor que busca as ovelhas, mas o que ele queria falar realmente era de Deus que busca os pecadores. Então ela é duplamente indireta. Ou às vezes ela é uma indireta simples. Jesus falou do samaritano, Jesus falou do publicano e do fariseu no templo. Ele queria falar de pessoas realmente e como elas deviam agir. Mas ele estava falando de um publicano lá, e talvez um publicano que estivesse ouvindo é que deveria realmente receber aquela parábola. Por isso ela é uma indireta simples. Mas quando ele usa coisas que aparentemente estão desconectadas dos ouvintes, isso é uma parábola duplamente indireta. E às vezes Jesus usava isso exatamente para capturar a atenção do ouvinte e até fazê-lo cair numa armadilha. Como na parábola dos vinhateiros maus. Né? Está falando de uma vinha que alguém não cuidou direito, e o que ele estava se referindo realmente era a Israel, e como a liderança não estava fazendo o papel que deveria ali. Nós podemos ver, queridos irmãos, então que as parábolas de Jesus, elas são algo muito rico, muito vivo. E uma grande dificuldade existe exatamente na hora de interpretar essas parábolas. A primeira coisa e mais importante que nós devemos ter em mente é que na interpretação das parábolas não podemos alegorizar. O que é alegorizar? É você pegar cada elemento da parábola e tentar dar um significado espiritual a ele. É você pegar a mulher que perdeu a dracma e você encontrar um sentido para a vassoura, encontrar um sentido para a moeda, encontrar um sentido para a lâmpada, encontrar um sentido para varrer, e tudo isso encontrar um sentido espiritual aparentemente oculto ali. Isso realmente não dá para fazer, porque as parábolas, elas devem ser entendidas naquilo que é a sua mensagem principal. E muitos detalhes são apenas um colorido para tornar a narrativa mais atraente, ou para tornar até mais fácil de compreender a mensagem principal. Não podemos alegorizar. Há uma clássica interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, por exemplo. Qual o propósito da parábola do bom samaritano? Jesus contou-a para explicar quem é o próximo. Ou melhor ainda, para dizer que nós devemos ser próximos e não procurar alguém que seja próximo de nós. No entanto, alguém pega aquela parábola e diz: o homem desceu de Jerusalém para Jericó, é a queda do homem lá no Jardim do Éden, e os assaltantes no caminho são Satanás e seus demônios, e por aí vai alegorizando, encontra um sentido para o cavalo, o jumento, o vinho, o azeite, a estalagem, tudo vira um componente espiritual para falar da mensagem de salvação ou alguma coisa assim. Mas essa não é a maneira correta de nós interpretarmos as parábolas. É bem verdade que Jesus, como aqui na parábola do semeador, ele traz o significado de alguns elementos. Mas isso para dar o sentido que ele queria à parábola. Mas nem Jesus usa todos os detalhes da parábola para um significado espiritual profundo.
E ele pode fazer isso. Jesus pode trazer uma alegoria na sua parábola, porque ele que está ensinando por meio dela. Agora, eu não posso alegorizar porque eu não tenho nem a autorização para isso, nem saberia o sentido real ou original. Mas Jesus sim sabia o sentido e ele pode trazer um ensino de uma forma mais alegórica. Na verdade, o termo parábola ele pode ser utilizado tanto para narrativas, como para alegorias, como para comparações de uma forma em geral. Então está dentro do princípio das parábolas, Jesus fazer essa abordagem mais alegórica quando é necessário. Muitas outras parábolas vão trazer alguma espécie de interpretação ou de explicação. Como por exemplo na parábola do fariseu e do publicano, Jesus já começa explicando que a parábola é para falar sobre uns que consideravam-se superiores e queriam se justificar a si mesmos. Então não podemos alegorizar, devemos considerar o contexto então em que a parábola está. Como foi que Jesus contou a parábola do bom samaritano, quando estava conversando com um intérprete da lei sobre quem é o próximo? Quando foi que ele contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos? Quando ele estava conversando com fariseus que estavam questionando o porquê dele estar sentado comendo com pecadores. Então eu tenho que observar esse contexto para poder entender o porquê que Jesus contou aquela parábola. E a parábola, obviamente, tem que ser interpretada dentro deste contexto. Se eu tirar a parábola dentro desse contexto, não vai fazer sentido. Pedro perguntou: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? Pedro certamente esperava que Jesus dissesse: você vai ter uma salvação muito melhor do que a dos outros. Jesus contou a parábola da vinha, onde todos vão receber o mesmo salário pelo seu trabalho. Então há um contexto que tem que ser levado em conta. Também temos que levar em conta os elementos culturais. Você pode entender a parábola sem entender perfeitamente a cultura onde ele estava inserido. Mas se você estuda um pouco mais sobre a cultura, você vai entender muito melhor. Por exemplo, o semeador estava semeando, uma parte caiu no caminho, à beira do caminho. Mas que semeador tonto esse? Joga semente em qualquer lugar. Porque até aqui no Nordeste as pessoas fazem aquele caminho e vão abrindo, às vezes de maneira bem rústica, com o pé, abre uma cova, joga 3 caroços de milho, fecha, e não se joga semente assim em qualquer parte. Mas lá naquela cultura, a semeadura era feita antes de revirar a terra. Ele pegava as sementes e lançava realmente. Se tinha um caminho ali, é porque as pessoas estavam passando pelo meio do campo, no tempo que não tinha ainda uma cultura plantada, uma planta crescendo ali. Quando o arado passasse, é que ele iria revirar a terra e incorporar a semente. Por isso uma parte caiu por cima de um solo que era raso e tinha pedras por baixo. O semeador não tinha como ver aquelas pedras antes de lançar a semente. E assim entendemos melhor este processo. Se entendermos como funciona o casamento judaico, poderemos entender melhor a parábola das 10 virgens, por exemplo. Sem entender essa cultura, algumas coisas não vão ficar tão claras, tão óbvias nesta forma de interpretação das parábolas. Também precisamos entender que a comparação, o que a parábola quer nos ensinar, envolve toda a narrativa. Quando Jesus disse assim, por exemplo, na parábola da mulher que coloca o fermento na massa. Porque o reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. O que ele estava dizendo não é: o reino dos céus é semelhante a uma mulher, nem é semelhante à massa, nem é semelhante à farinha, nem é semelhante ao fermento. Então aqui é comparado o reino dos céus a uma mulher que colocou o fermento numa quantidade de farinha. Há todo o processo. Então a mensagem deve ser entendida envolvendo toda a narrativa da parábola, e não apenas uma parte ou um detalhe. É toda a narrativa que traz a comparação. Também nós podemos considerar alguns blocos de ensino. Em certas
situações, Jesus não contou uma, mas várias parábolas para exemplificar algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 13 de Mateus principalmente, Jesus vai contar 7 parábolas, ou 8, considerando uma exclusiva de Marcos, sobre o reino de Deus. Para você entender como é o reino de Deus, não pode estudar só uma, mas todas as 8 parábolas. Jesus contou não uma, mas 3 parábolas para falar como era a salvação. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos 2 filhos perdidos. Você não pode considerar só uma, mas as 3 parábolas juntas para entender realmente melhor este processo. Então, alguns blocos de ensino devem ser considerados. E principalmente quando você vai interpretar uma parábola, você deve buscar entender qual é o tema central dela. Qual é o tema central da parábola do bom samaritano? É de quem eu devo ser o próximo. O jumento, o vinho, o azeite, a estalagem, são só elementos que fazem parte da história para ficar mais interessante, ou para se entender realmente o sentido dela. Eu tenho que entender o que a parábola quer me ensinar. E isso é o que importa. O restante são apenas detalhes que devem ser considerados apenas como ilustrativos para este ensino. Então vamos dar uma olhada em alguns grupos de parábolas e ver como eles juntos trazem melhor o entendimento sobre o que Jesus estava ensinando. O primeiro grupo que nós podemos ver é exatamente aqui no capítulo 4 de Marcos e principalmente no capítulo 13 de Mateus, que são as parábolas do reino. Jesus contou 8 parábolas. A primeira delas é a do semeador. O que a parábola do semeador ensina? Que o reino de Deus já está aqui, mas ele não vem com poder irresistível. Lá no Antigo Testamento, o reino de Deus era algo que vinha, passava por cima de todo mundo e colocava o poder de uma forma total. Aqui nós vemos que o semeador sai a semear. Uma parte da semente caiu no solo duro, foi comido pelas aves, outro caiu nos pedregais ou num solo que tinha pouca profundidade porque tinha pedras por baixo, outro caiu entre espinhos e só uma quarta parte realmente caiu numa terra boa. Isso quer dizer que muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus inutilmente, que muitos não vão responder favoravelmente ao ensino de Jesus. Isso quer dizer que o reino de Deus vai falhar? Não. O reino de Deus está aí e ele vai alcançar muitas pessoas, mas ele não vai forçar ninguém a recebê-lo. Não vem com poder irresistível. A parábola do trigo e do joio. O Senhor plantou o trigo, o inimigo veio e semeou o joio. O que ele quer ensinar é que enquanto o reino de Deus está sendo implantado, até que chegue o dia da consumação final desse reino, os bons vão conviver com os maus. O bem vai conviver com o mal. Nunca haverá um tempo onde o reino de Deus, em qualquer lugar, simplesmente todas as pessoas virem boas e não hajam mais pessoas más convivendo ali. Em primeiro lugar, porque o reino de Deus ele vai procurar converter as pessoas. Então é óbvio que nós temos que ter contato com as pessoas ainda não convertidas. E depois porque muitos não vão querer ouvir esta palavra e vão continuar vivendo na sua vida regida pelo príncipe das trevas. Então justos e injustos, maus e bons ainda vão conviver nesta era, mesmo o reino de Deus já estando aqui. A parábola da semente de mostarda e do fermento vai nos ensinar uma verdade muito simples. É que o reino de Deus, em seu início, ele é bem pequeno. Até quase imperceptível. Em sua manifestação atual, é quase imperceptível o reino de Deus. Quando começou, Jesus com 12 apóstolos apenas, depois a igreja começa lentamente, ela chega numa cidade e começa com uma igreja lá na pontinha da rua, e alguém pode dizer, não, o reino de Deus não vai prevalecer aqui. Mas o que Jesus ensina é, não, o reino de Deus começa assim, mas dá um tempo, você vai ver que o fermento vai crescer, que a semente vai crescer e se tornar uma árvore, o reino de Deus vai crescer
crescer sim, independentemente de um início pequeno, de um início aparentemente insignificante. A parábola seguinte que Jesus contou é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Um homem, sem querer, encontrou um tesouro num campo. Outro era comerciante de pérolas, estava procurando uma pérola espetacular e achou. Os dois vão lá, vendem tudo quanto tem para adquirir aquele tesouro que eles encontraram. O que Jesus quer ensinar ali é que o reino de Deus ele é gratuito, mas ele pode custar muito caro. Pode custar seus relacionamentos, pode custar suas amizades, pode custar seus sonhos, porque o reino de Deus precisa ser algo que está em prioridade na nossa vida. Algo que é tão valioso que vale a pena deixar todas as outras coisas para abraçá-lo. Algo tão importante que vale a pena você se desligar de todas as outras coisas para viver esse reino ou para receber este tesouro. Essa é a grande verdade destas parábolas. A parábola da rede mostra que o julgamento final vem, onde justos e injustos, maus e bons serão separados. Mas isso só vai acontecer no dia do juízo. Por enquanto, não se preocupe, porque tem pessoas dentro ou fora da igreja que não estão agradando a Deus. Também não cabe a mim nem a você fazer esta separação. O que nós temos que fazer no presente momento é semear a palavra. Os que vão receber de forma produtiva ou improdutiva, depende deles e de Deus. O que nós temos que fazer neste tempo é lançar a rede. Se vem peixe bom ou peixe ruim, também não cabe a mim ou a você decidir. Mas Deus é quem vai fazer essa separação no final. E a última parábola aqui é da semente que germina sozinha, que só Marcos conta. Ela mostra que o reino de Deus, queridos, ele tem uma dinâmica própria. Ou seja, ele cresce sem o auxílio de ninguém. O homem planta e vai dormir, e a semente germina sem ele fazer nada. Isso mostra que o reino de Deus não é fruto do esforço humano. Eu só devo semear a palavra. Essa é a minha obrigação como pregador, como pastor. A palavra tem poder para gerar fruto no coração que a recebe favoravelmente. Não sou eu quem devo fazer as pessoas se converterem. Meu papel é só lançar a semente. A semente tem a sua própria dinâmica. É Deus quem faz ela crescer e quem faz ela gerar fruto no coração de alguém que crê. Portanto, nós às vezes podemos até ficar desanimados. Mas eu já preguei tanto para essa pessoa, já falei tanto de Jesus e nada aconteceu. Não se preocupe, continue semeando, esse é o seu papel. O fruto vai surgir, não é por sua força, por seu esforço. A semente cresce sozinha porque Deus é quem dá o crescimento, e isso acontecerá no coração que receber esta palavra de forma favorável. Esse é o ensino então que Jesus traz sobre o reino nessas 8 parábolas. Quando olhamos todo o conjunto de parábolas, entendemos então que o reino de Deus vem de maneira que não é irresistível, que deve ser recebido. Alguns nunca vão recebê-lo e vão continuar convivendo com os crentes, mas que esse reino vai crescer. E quando chegar o dia do juízo final, vão ser separados os que creram e os que não creram, e receberão cada um o seu destino. Isso Jesus ensinou em diversas parábolas, então, sobre o reino de Deus. Um outro grupo importante de parábolas são as parábolas de salvação, ou de graça, lá de Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola dos filhos perdidos, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Mas ali não tinha só um filho, tinha 2. E os 2 estavam perdidos, estavam fora do que deveriam ser. Veja que as 3 parábolas juntas vão falar sobre a salvação. Mas nós precisamos olhar todas as 3 para entender melhor o que Jesus quer ensinar sobre isso. Na parábola da ovelha perdida, por exemplo, ele destaca a iniciativa do pastor. É ele que vai à procura da ovelha. É ele que busca. Enquanto que na parábola do filho pródigo, o pai fica em casa. Olhando só a parábola do filho pródigo, alguém podia pensar: Deus não pode fazer nada para salvar ninguém. Também ele não vai atrás de ninguém. Quem quiser que
e volte. Não, é o pastor que vai buscar a ovelha e ir atrás de volta para o seu aprisco. Mostra também aí a valorização que Deus tem, que ela vai crescendo nas parábolas, a valorização do perdido, como Jesus mostra que Deus busca o perdido, porque na primeira parábola era 1 em 100, na segunda era 1 em 10, na terceira era 1 em 2. Então, se na primeira parábola uma ovelha podia se perder, em 100 não faria tanta falta, ela vai crescendo em importância. Mas mesmo aquela uma ovelha apenas em 100, o pastor não deixa perdido, vai em procura dela, o que mostra que Jesus busca todos os homens, querendo que eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, nós temos também o destaque da alegria do encontro. Que alegria há quando se encontra o que estava perdido. É a mesma alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende. É o que Jesus ensina naquela parábola. Agora veja que quando Jesus falou de ovelha e de moeda, ele não falou de arrependimento. Porque Jesus nunca contou fábulas. Jesus nunca fez uma ovelha se arrepender e nem muito menos uma moeda pedir perdão. Porque Jesus não contava fábulas. Mas na terceira parábola, o filho que está lá e que havia perdido a sua herança e a perdido de maneira irresponsável, ele sente falta do pai e disse: eu pequei contra o meu pai, pequei contra os céus, eu vou voltar. Alguns dizem que não há arrependimento nesta hora, porque também o filho disse: eu vou dizer ao meu pai, eu quero ser um trabalhador. Alguns autores pensam então, ele não estava realmente arrependido, o que ele estava querendo era voltar, ser um trabalhador, ou seja, viver independente, recebendo o seu salário, mas sem conviver mais com o pai. Não mostra arrependimento realmente. Embora o texto diz que ele caiu em si. Alguns veem aí o arrependimento. Mas mesmo se ele pensou: eu vou voltar e vou pedir um emprego, eu pequei, mas eu não quero voltar a ser filho, eu vou receber meu salário e vou devolver tudo o que eu peguei. Se era essa a ideia dele, ele vinha maquinando isso pelo caminho. Mas quando ele chega diante do pai, ele só diz: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E a parte de fazem como nos teus trabalhadores, ele engole em seco e deixa para lá, porque a graça do pai foi tão grande que ele não teve sequer tempo ou oportunidade de mostrar este seu lado. Então ali pelo menos houve um arrependimento e ele desiste da ideia de ser um trabalhador para voltar a ser filho do pai que corre ao seu encontro, o que um homem não fazia naquela cultura. Um homem sério, um homem direito, um homem decente não corria naquela cultura. Isso é importante, o elemento cultural na parábola ali. Quando o pai corre em direção ao filho, ele se fez envergonhado, ele se tornou vergonhoso, para que o filho não fosse envergonhado ao voltar para casa, porque o que ele fez foi muito grave, e certamente os habitantes daquela comunidade lhe diriam muitas coisas no seu retorno para casa. O pai o abraça antes que ele seja envergonhado. Isso é uma imagem extraordinária da graça de Deus, que na cruz se fez maldição por nós, tomou a vergonha sobre si e nos fez agora filhos de Deus por esta fé nele. Aleluia. Alguém pode pensar: mas o filho voltou sozinho. Ele estava lá e ele resolveu se arrepender. Não, mas na primeira parábola, a ovelha não volta sozinha. É o pastor quem vai buscá-la. O filho também não se arrependeu sozinho. Há uma ação de Deus na sua vida por seu Espírito para que ele possa se arrepender. Veja como é importante entendermos todo o conjunto, não apenas uma, mas as três parábolas. Realmente exemplificam melhor, ilustram melhor esse processo de salvação, de restauração, de necessidade de perdão. A ovelha não pediu perdão, nem se
sua restauração como filho do Pai. E assim nós aprendemos sobre a salvação de Deus nestas parábolas. Outro grupo importante de parábolas são as parábolas de misericórdia. Lá em Lucas 7 temos a parábola dos dois devedores. Jesus diz, olha, um devia 50, outro devia 500. O fariseu que se julgava um homem justo, certamente se colocou como aquele que devia só 50. E a mulher pecadora que estava nos pés de Jesus devia ser a que devia 500. Mas Jesus disse, o homem perdoou os dois. Agora, quando o homem perdoou, quem devia mais é que estava na vantagem. Porque agora foi perdoado não de 50, mas de 500. Quem vai amar mais? Jesus perguntou e ele diz, aquele a quem mais foi perdoado. E aí ele já tinha caído na armadilha de Jesus, porque ele era aquele que não mostrava nenhum amor a Jesus, porque talvez também não considerasse que tinha recebido qualquer perdão de Deus. A parábola do bom samaritano também fala da misericórdia que nós devemos exercer para com aquele que é necessitado. A parábola do credor incompassivo vai além de você mostrar misericórdia. Você deve, na verdade, mostrar misericórdia porque você já foi alcançado pela misericórdia de Deus. E ainda por cima Jesus ensina, se você não perdoar, você também não será perdoado. O que é um ensino que está de acordo com outras falas de Jesus, como por exemplo a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, onde ele ora dizendo, perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Outros ensinos de Jesus. E os trabalhadores da vinha, é essa parábola onde o Senhor é totalmente gracioso. Ele sai logo cedo e contrata alguém para trabalhar na sua vinha. Ele vai depois de 9 horas da manhã, e ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde, faltando só 1 hora para encerrar o expediente, ele ainda está lá procurando alguém. E aos últimos ele pergunta, por que vocês não foram trabalhar? Porque ninguém nos convidou, ninguém nos assalariou. Essa parábola mostra quanto Deus busca os perdidos e convida-os para trabalhar para Ele. Porque trabalhar na vinha do Senhor é o sinônimo de você submeter-se à autoridade dEle e servi-lo como seu servo. É fazer parte do reino de Deus. Mas aqui ele vai ensinar uma verdade extraordinária. Aquele que aceitou a Jesus na cruz tem a mesma salvação daquele que aceitou lá no seu chamado na beira do mar da Galileia e durante anos serviu ao Senhor como o apóstolo João. Ou seja, não há salvação diferente. Todos recebem a mesma salvação. Há galardão diferente pelo trabalho que nós fazemos para Jesus. Mas aí essa parábola não vai ensinar isso. A parábola dos talentos, por exemplo, é que vai trazer esse tipo de ensino. O que os trabalhadores da vinha mostram é que a graça de Deus é livre. Jesus pode dar a mesma graça a todos. E a mesma salvação é oferecida a todos. Todos são convidados a trabalhar na vinha. E até aqueles que aceitam na última hora receberão a mesma salvação, o mesmo salário que é pela fé recebido quando nós aceitamos a Jesus. Então, olhando todas as parábolas, nós vamos compreender melhor a graça de Deus, a misericórdia de Deus para nós. Ainda temos algumas parábolas interessantes que são as parábolas jurídicas. Que são parábolas jurídicas? São histórias que Jesus contava para confrontar as pessoas. E alguém ouvia a história e até respondia, porque no meio da parábola jurídica, geralmente Jesus pergunta, e quem é que faz assim? E como se deve fazer com essa pessoa? E o sujeito responde, porque ele acha que é só uma historinha. E depois que ele responde, é que ele descobre que a história falava sobre ele, e ele acabou de se condenar. Um teólogo europeu diz que as parábolas jurídicas são como pensamentos que lhe apunhalam pelas costas. Você pensa que é só uma historinha e quando vê, já está condenado pela historinha que estava sendo contada. É, por exemplo, a parábola dos 2 filhos. O dono da vinha disse, filho, vai trabalhar na vinha. E o sujeito disse, não, não quero. Depois pensou melhor, se arrependeu e foi.
disse: ah, eu vou sim, Senhor. E quando ele dobrou a esquina, disse: vou nada, que trabalhar coisa nenhuma. Jesus pergunta: qual fez a vontade do seu Senhor? E eles disseram: o primeiro. Jesus disse: muito bem, o primeiro são as prostitutas e os publicanos, que ouviram a pregação de João e se arrependeram. E vocês são o segundo filho, que dizem que querem fazer a vontade de Deus e nem se arrependeram com a pregação de João, nem quando viram as pessoas se arrependerem, vocês não quiseram obedecer. Já estavam condenados. Os vinhateiros maus. Jesus conta uma história: o homem viajou, arrendou a sua vinha. No tempo da colheita, mandou buscar os seus frutos. Os que tomavam conta da vinha bateram nos céus. Mandaram outros, eles bateram de novo. E ele disse por último: vou mandar meu filho. A eles vão respeitar. Que nada, eles trouxeram o filho para fora da vinha e o mataram. E o que se fará a esses homens? Jesus pergunta. E eles disseram: tira a vinha deles e dê a outros melhores. E Jesus disse: pronto, é exatamente de vocês que eu estou falando. Vocês apunhalaram, apedrejaram os profetas e ainda vão matar o filho. E eles, diz o texto, entenderam que era sobre eles que ele estava falando. As bodas do filho do rei são convidadas as pessoas dignas. E eles concordam em ir. Na hora que está tudo pronto, vem o segundo convite. E eles inventam desculpas esfarrapadas para não aceitar aquele convite do rei. Eram exatamente os que se julgavam dignos, os que se julgavam justos, e que agora recusam aceitar o convite de Deus. Ele manda chamar os pobres, os mancos, os cegos, aleijados. Todos agora podem entrar nas bodas do filho do rei. Mas aparece um que não quer vestir a roupa nupcial. E aí Jesus ensina que o convite é para todos, mas também há condições para aqueles que aceitam este convite. E aí nós entendemos melhor sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por último, as parábolas escatológicas, que estão lá em Mateus capítulo 24, 25. O bom e o mau servo, as 10 virgens, a parábola dos talentos, falam sobre a vinda de Jesus. E ao mesmo tempo elas nos ensinam diversas coisas importantes. Primeiro, ele pode vir a qualquer hora. O servo mau é aquele que acha que o Senhor vai demorar e começa a fazer coisas erradas. Outra coisa que ele nos ensina: nós temos que estar preparados para esperar caso ele demore. A parábola das 10 virgens nos ensina isso. E outra coisa que ele nos ensina é que quando ele vier, haverá uma prestação de contas com aquilo que nós recebemos dele. A parábola dos talentos nos ensina sobre isso. Então, olhando para as três, nós podemos entender melhor como devemos esperar Jesus. Estando prontos, a qualquer momento ele pode vir, fazendo o que lhe agrada, estando trabalhando para ele e prontos para demorar. Alguém olha para a palavra das 10 virgens e não entende bem o seu ensino. Às vezes quer alegorizar os detalhes. A parábola quer nos ensinar é que Jesus veio, mas ele pode demorar. Alguém pensa que não há uma demora muito grande na parábola, mas coloque-se na situação de alguém que vivia na época da lamparina. Na época da lamparina, que não tinha luz elétrica, quando escurecia, era hora já de cuidar em jantar e conversar um pouquinho para dormir. Esperar até meia-noite. Hoje as pessoas dormem de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, fica na internet, a lâmpada ligada, não tem nenhum problema. Não, na época da lamparina, 7 horas da noite era para estar todo mundo dormindo. Alguém que só veio chegar à meia-noite, demorou demais. Demorou demais, isso não é hora para chegar. E nem é um desperdício ficar com a lamparina acesa até meia-noite, gastando querosene. No tempo de Jesus era azeite. Então, mas demorando ou não, nós precisamos estar preparados. O fato, queridos, é que é fácil aceitar Jesus e permanecer crente por uma semana. Mas por 1 ano, 10, 20, 30, aí é preciso realmente criar raiz, né? A parábola do semeador já tinha falado de alguém que aceitou muito empolgado, mas aí não tinha raiz e logo secou. É preciso estar pronto para esperar. Então, queridos irmãos, veja
traz por meio das suas parábolas. Nós devemos estudar as parábolas com muito cuidado, com muito carinho, porque elas constituem o essencial do ensino de Jesus para nós. Quem conhecer as parábolas, entender a sua mensagem e trazê-la para a sua vida, vai saber muito bem viver da forma como Jesus queria que ele vivesse. Nós temos que ter o cuidado de aplicar a mensagem à nossa vida. A parábola não é só uma história para a gente contar, para ajudar as crianças a dormir. A parábola é algo que nos faz pensar. Então, o seu coração é uma terra com espinheiro, com pedregais, ou é terra boa onde a semente vai produzir frutos? Então você é o bom samaritano, ou o levita, ou o sacerdote daquela parábola. Ou você é o primeiro filho ou o segundo filho da parábola dos que disseram que iam trabalhar na vinha. Nós precisamos então nos colocar como um dos personagens da parábola e responder favoravelmente ao ensino de Jesus. E isso trará realmente um resultado na nossa vida. Porque quem não responder favoravelmente ao ensino da parábola vai ter que enfrentar o juízo que a própria parábola mostra. Por exemplo, na parábola das bodas do rei, quem rejeitou o convite foi destruído. Quem entrou na festa e não usou a roupa nupcial foi jogado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Aquele que não deu o fruto ficou improdutivo. E assim nós vamos ver que responder de maneira desfavorável a parábola de Jesus, ou seja, não aplicar o seu ensino à nossa vida, trará grande prejuízo. Quem não for humilde como o publicano, quem não se arrepender como a prostituta, quem não voltar para casa como o filho, quem não fizer como o primeiro filho que arrependeu-se e foi trabalhar para o Senhor, quem não perdoar do coração, ao contrário do credor incompassível da parábola, quem não reagir como Jesus ensinou nas parábolas, quem esconder o talento na terra em vez de aplicá-lo para trabalhar para o Senhor, todos esses sofrerão prejuízo, porque a própria parábola já mostra o juízo de Deus sobre aqueles que não responderam bem ao ensino de Jesus. Que nós possamos então aqui despertar para cada vez mais conhecermos e vivermos de acordo com as parábolas de Jesus, porque isso trará um resultado extraordinário na nossa vida. O que é que Jesus quer? É que sejamos uma boa terra que produz frutos. É que sejamos um filho que trabalha para o Pai. É que sejamos aquele que está em casa com o seu Pai servindo a Ele. É que sejamos como uma videira que produz favoravelmente, entrega ao Senhor os seus frutos, como aquele que faz render os talentos que Deus colocou na nossa mão, como alguém que aceita o convite do rei e veste a roupa nupcial para participar do banquete com ele. Esses são os personagens que nós devemos ser. E esse é o ensino de Jesus que deve ser aplicado à nossa vida, para que sejamos aqueles que ouvem as parábolas, entendem a sua mensagem e vivem de acordo com ela. Isso será de grande proveito para cada um de nós. Então que Deus os abençoe, que nós possamos cada dia mais despertar para aprender sobre as parábolas e viver conforme a mensagem que ela tem para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.